Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom. Que igreja maravilhosa, gente. Eu quero agradecer aqui de antemão já todo o carinho que a gente tem recebido, né, toda hospitalidade que essa igreja tem dispensado sobre as nossas vidas, sobre a vida da minha família. E para nós está sendo um divisor de águas esse tempo aqui. A gente está muito feliz mesmo, né, com toda a liderança, com todos os irmãos que sempre têm sido gentis e carinhosos com a gente. Que Deus continue abençoando grandemente essa igreja. Quero fazer menção também aos jovens dessa igreja. Meu Deus do céu! Que galera, rapaz! Tu é louco? Meninada de Deus, viu? Aí eu quero também já fazer um puxãozinho de orelha para os pais, ó. Não perde, não, vocês estão ficando para trás, viu? Acompanha, acompanha. Maravilha ver essa meninada na presença de Deus, se derramando na presença do Senhor, interessados, né, num tempo tão complicado, a gente vê essa meninada se voltando para o Senhor. Ontem, enquanto nós orávamos aqui pelos jovens, me chamou a atenção um garotinho, se tiver 12 anos, acho que ele não tem 12 anos, e ele se derramando na presença do Senhor. Cara, é demais. É algo que nos dá uma esperança, ver essa meninada assim, né? A próxima geração está sendo uma geração sendo preparada com desejo de Deus, com desejo de buscar a Deus. Amém? Continue orando por essas meninadas. A gente cantamos aqui, né, 2 músicas no final, Eu Me Rendo, né? E uma da Aline Barros, que diz que como um farol, né? Quero fazer menção também que essa igreja aqui em Osasco, ela é um farol, meio à escuridão. Ela tem servido e vai servir durante muito tempo como um referencial para aqueles que querem algo com Deus, com aqueles que não querem mais viver uma vida de escuridão, de trevas. Eu creio nisso. E está se tornando também um farol para o Nordeste, para o sertão brasileiro. Eu creio nisso também, para a glória de Deus. Grandes coisas há de vir ainda sobre essa igreja, assim como tem sido. Amém? Bem, o pastor já me apresentou, meu nome é Edgar. Nós estamos servindo, eu e minha família, estamos servindo no sertão desde 2015. Em março de 2015, se eu não me engano, no dia 29 de março, nós estávamos pisando o solo do sertão, né? Fazendo aqui que a gente faz uma divisão lá no sertão, porque nós estamos na serra, num lugar chamado Serra do Inácio, e lá comumente dizendo que a serra não é sertão. Como assim? Na verdade, ela é uma micro-região dentro do sertão. Para os irmãos que já estiveram com a gente lá, vê que é um pouco diferente, né? O clima, solo, é diferente do sertão. Quando a gente desce a serra, a gente já vê aquele clima de sertão, aquele clima mais quente, mais seco, né? A vegetação é um pouco diferente também, mas estamos dentro do sertão. Como eu disse, nós chegamos em 2015, e quando nós chegamos em 2015, inicialmente, nós nos deparamos com algumas resistências ali da população local. Por mais assim, do ponto de vista social, nós fomos muito bem recebidos, né? Mas do ponto de vista espiritual, houve e ainda há uma certa resistência. Mas nem sempre foi assim, na verdade. Um dia eu ouvi dizer que o povo sertanejo foi algo que aconteceu com eles parecido com aquilo que aconteceu quando Moisés ele sobe ao monte para receber do Senhor ali durante aqueles 40 dias, e quando ele está descendo, ele ouve aquele grande alarido, aquela grande, né, vozes de multidão ali, e chega lá, há um bezerro de ouro, e aquele povo adorando aquele bezerro de ouro. Mas inicialmente não foi o que eles pediram, inicialmente não foi o que eles desejaram, mas foi o que lhe foi dado. E mais ou menos assim também é o povo nordestino, entendeu? Eles não pediram,
para ser idólatras, mas foi o que foi dado para eles, foi o que foi inicialmente ofertados a eles. Eles queriam Deus e lhe deram um bezerro. E a nós, como igreja, cabe, né, o trabalho de orientá-los, né, trazer a luz, como nós falamos aqui do farol, sermos luz para eles, começarmos a ensiná-los o caminho ao qual o Senhor deseja que eles andem. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos aqui, e no meio a gente vai contando um pouquinho de história lá da Serra, mas eu quero me ater um pouquinho aqui nesses textos. Atos, capítulo 26, verso 13 e 14, a gente fez até menção na nossa primeira participação aqui. Diz assim a palavra do Senhor: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Quero te convidar a ficar de pé para a gente orar mais uma vez. Santo Deus, que gratidão, Senhor, transborda dos nossos corações nessa manhã, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida dessa igreja, nas nossas vidas, ó Pai, por tudo aquilo que ainda o Senhor há de fazer, Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos direcionar nessa manhã, Pai, ao ouvir e ao falar, ó Pai, para que nós possamos ter a nossa mente aberta, o nosso entendimento abertos a respeito do que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que o Senhor possa abençoar esse momento e tirar toda a distração da nossa alma, para que o Teu reino, Senhor, possa ser manifesto e o Teu nome glorificado em nosso meio nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, aqui todo mundo conhece um pouco da história de Paulo, e eu gosto muito, na verdade, me chama muita atenção esse último versículo 14, bem no finalzinho dele, em que Jesus aparecendo a Saulo ainda, né, não era nem Paulo, era Saulo, e o Senhor diz assim para ele: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Nosso tema é esse, não resista. Como eu disse no início, nós cantamos, eu me rendo. Quem se rende é porque não está resistindo, não é verdade? Eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso. Olha só, que canção maravilhosa. Mas eu digo às vezes que a gente tem que ter cuidado com o que a gente canta, né? Porque às vezes o que a gente está cantando não é o que a gente está desejando, né? Mas eu creio que não é assim no nosso meio, né? E Paulo, então, aqui pelo que Jesus fala, o apóstolo Paulo, ele resistia às investidas do Senhor. Porque quando nós lemos Atos, capítulo 5, se quiser lançar lá para a gente ler, capítulo 5, vamos ler do 34 ao 41, só para você entender um contexto disso que eu quero dizer para nós. Eu não adiantei para os irmãos lá, agora estou pegando eles, como diz, de calça curta. Atos capítulo 5, versículo 34 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersados. Portanto, neste caso, eu aconselho: deixem esses homens em paz
e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Olha só, aqui é Gamaliel orientando ao sinédrio, ali ao povo, né, os mestres da lei, a respeito de uma situação dos apóstolos que ali se encontravam, se eu não me engano, Pedro e João, que foram levados ali porque eles estavam anunciando a palavra, porque eles fizeram um milagre, né? E Gamaliel se levanta não defendendo os apóstolos, mas defendendo aquilo que poderia ser algo de Deus. E eles dizem, cuidado para que vocês não sejam pegos, alguma outra versão diz, resistindo a Deus. E como todos aqui sabemos, Gamaliel era tutor de quem? Não ouvi, de quem? De Paulo. Por isso eu creio, sinceramente, que em algum momento ali, Saulo, ele foi advertido por Gamaliel. Só que Saulo, ele estava tão convicto que aquilo que ele fazia era algo de Deus, que ele continuou. Até um momento em que ele tem essa experiência, esse encontro com o Senhor, e o Senhor diz, não resista. Não resista, porque se você resistir, vai lhe trazer dor. Vai lhe trazer dor. E o resto nós já conhecemos quem se torna Paulo. Muitas vezes nós somos pegos resistindo ao Senhor. Muitas vezes nós queremos nos impor sobre aquilo que é a vontade de Deus. E, de certa maneira, o povo nordestino, eles têm resistido ao Senhor. Eles têm se oposto, sendo oposição àquilo que o Senhor quer. Mas, como eu disse antes, não porque seja algo natural deles, porque foi algo ensinado a eles, aquela forma de viver, a forma de expressar a sua fé. Eu quero trazer um exemplo aqui para nós, eu gosto muito desse exemplo. A Bíblia relata sobre o oleiro, né? Que o oleiro, ele trabalha ali no barro, e o barro é muito maleável, sim ou não? Né? Ele se molda muito facilmente. E muitas vezes nós somos como o barro na mão do oleiro, na mão de Deus, sim ou não? Mas muitas vezes também nós somos como o ferro na mão do ferreiro. Você já viu algum programa sobre forja, alguma coisa nesse sentido? O ferro, ele é aquecido, né? E ele começado a ser malhado, batido. E batido, né? Ferro com ferro, até que ele vai criando forma, até que ele chegue naquilo que o ferreiro determinou que fosse. E eu quero te dizer que quando nós somos como ferro na mão do ferreiro, ou seja, quando nós resistimos a Deus, quem sofre somos só nós. Por isso que muitas vezes nós passamos por situações em que nós às vezes não compreendemos, né? Estamos apanhando, estamos sofrendo, mas porque nós estamos resistindo àquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos, ou aquilo que o Senhor está nos trazendo. E às vezes é por coisas pequenas, mas porque nós queremos nos sobrepor aquilo que é a vontade de Deus. A gente, lá na Serra, quando a gente chegou, a gente fazia visita numa mulher, por nome de Marinalva, mas nós chamamos ela de Nalva, Dona Nalva. E todas as vezes que nós chegávamos na casa dela, ela estava sempre com a cara fechada mesmo, sabe? E às vezes nós chegávamos na hora da novela. E eu falei um dia para o meu bem, a gente não vai lá mais, não, ela não gosta de receber a gente, não. A cara dela contava isso, ela não escondia, ela resistia à palavra que nós levávamos, ela resistia à nossa presença. É porque crente às vezes é meio carudo, né? A gente vai, a gente está vendo que não está sendo bem-vindo, mas a gente permanece.
O missionário tem essa característica, né? E durante um tempo ela resistiu firmemente. Até que um dia, nem fomos nós, foi um outro missionário que, fazendo uma visita para ela, leu um versículo bíblico para ela, que falava exatamente sobre idolatria. E ela também não recebeu bem. Ela nos conta essa história que ela não recebeu bem. Mas ela pediu para que deixasse anotado para ela o capítulo, a referência. Os missionários foram embora. Quando a irmã dela, ela não sabe ler. Quando a irmã dela chegou, ela pediu para que a irmã dela pegasse uma Bíblia católica, e fosse comparar aquela referência. E quando ela viu que a Bíblia, nós somos a Bíblia evangélica, né, dizia, era igual o que dizia a católica, ela falou assim, e por que eles não obedecem? Olha só o entendimento que chegou naquela hora, na vida daquela mulher. E por que o católico não obedece isso? A partir desse momento, ela mudou a visão dela. Ela mudou, Deus trouxe luz para ela. E essa mulher, na última terça-feira, ela ministrou na vida de outras mulheres. Alguém que antes resistia, na última terça-feira, na reunião de mulheres, ela pregou para as outras mulheres, sem saber ler, sem nenhum conhecimento, né, além daquilo que ela consegue ouvir e entender. Ou seja, a partir do momento que ela deixou de resistir, ela se tornou um instrumento nas mãos do Senhor. Todos nós podemos nos tornar instrumentos nas mãos do Senhor, se a gente decidir obedecer, se a gente decidir não resistir àquele que nos chama. O povo nordestino é um povo de fé. Lá bem do nosso lado, os vizinhos, lá em 2017, teve uma seca muito grande na nossa região. E uns vizinhos, nós chamamos eles de dezinhos, né? Como eles são tratados ali. E esses vizinhos nossos, eles araram a terra, tombaram a terra ali, seco, sem previsão de chuva nenhuma. Tombaram a terra, araram, aí caiu uma garoa, não foi chuva, foi uma garoinha. E eles plantaram. Lá, a gente planta muita mandioca lá. A gente não, eles, né? Eu não planto mandioca. A agricultura ali gira basicamente em torno da mandioca. A mandioca é o que move a região. E eles plantaram. Não choveu nada. Nada, absolutamente nada. Não brotou nada. Quando foi no mês seguinte, eles plantaram novamente. A mesma terra. Mais uma vez, nada. Mais um mês, plantaram de novo. E nada. Eu vendo aquilo, eu falei, se fosse eu já tinha desistido. 3 vezes e nada. Na 4ª vez, eles plantaram e produziu. Olha só, se isso não for fé, meu irmão, é o quê? Sem perspectiva de uma chuva abundante. Lá, em Serra do Inácio, como eu disse, a agricultura gira em torno da mandioca. Mas quando há períodos bons de chuva, aí se planta o feijão e o milho. O milho, a chuva tem que ser ainda melhor. O feijão ainda, eles conseguem plantar sem uma grande chuva. Mas para o milho não, o milho ele precisa de uma boa chuva. E eles trabalham a mandioca, beneficiam a mandioca, fazem farinha. Outro dia eu até comentava com a minha esposa, falei, meu bem, como que esse povo come farinha? Viu? Porque tanta farinha produzida, né? E eles vivem basicamente disso. E a mandioca ela não precisa de muita chuva, ao contrário das outras 2 culturas. Entendeu? Ela pegando uma chuva inicial ali para ela começar o desenvolvimento, e ali no meio do desenvolvimento dela, ela pega uma outra chuva, ela consegue chegar ao ponto de maturação dela, né, e que leva quase 10 meses, entendeu? O ponto para colher uma mandioca. Ou seja, eles plantam a mandioca hoje, vão colher daqui a 10 meses. E tem que trabalhar na terra. A questão financeira deles gira em torno disso,
e eles só recebem depois que colhem, que vendem a mandioca. Ou seja, são 10 meses vivendo de fé. Né? São 10 meses vivendo de fé, trabalhando na terra, né? Esperando que a produção seja boa, para colher no final. Então, é um povo de fé. Eu considero o povo nordestino um povo de fé. Muitas vezes nós erramos, né, em não pensar dessa forma. Só que a fé deles está canalizada na coisa errada. Né? Ou, entre aspas, no Deus errado, então, no bezerro. E nós, como igreja, devemos ensiná-los. Mas, para isso, é necessário a gente parar de resistir a Deus. A obra missionária, ela, de certa forma, ela sofre muito com a resistência. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, nos diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que a gordura dos carneiros. Olha só, a obediência é melhor. Nós devemos aprender a não resistir ao Senhor. Seja, aqui eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, que é na questão missionária, mas isso vale para toda a nossa vida cristã. Nem todos, a gente entende que nem todos vão ser chamados para o ministério missionário. A gente entende isso. Assim, é assim que funciona, um corpo, né? Nem todo mundo é braço. Mas naquilo que o Senhor te propõe, nós devemos buscar sermos o quê? Diligentes. Aceitar. Outro dia, uns 20 dias atrás, eu estava fazendo um café de manhã. E fiz o café, coloquei ali na xícara, e aí me veio uma voz assim, lá no meu interior: você podia não beber esse café hoje. Olha só. Eu fiquei assim, mas é só um café, já está na xícara. Vou beber. Bebi o café. Mas sabe aquele negocinho que ficou assim? No outro dia, eu levantei, fui fazer, né, antes do meu devocional, eu faço um cafezinho, umas 6 horas da manhã, e coloquei o café no fogo, e me veio a voz de novo: e esse café? Ali eu já entendi, é o Senhor, não tinha dúvida. Aí eu falei assim: não, Senhor, semana que vem, eu vou tirar um tempo de jejum, vou ficar 5 dias sem tomar café. E o Senhor me falou naquele momento: eu não estou te pedindo 5 dias, eu estou te pedindo um dia, 24 horas. E eu, sendo assim, então, vou obedecer. E aí depois eu fiquei pensando: gente, só um café, o que é um café para Deus? Já parou para pensar? Não é algo tão aparentemente fútil, mas foi o que o Senhor me pediu, foi o que Ele me pediu. Eu queria dar 5, eu falei: não, Senhor, eu vou ficar 5, mas eu queria beber naquele dia, entendeu? Mas o Senhor me pediu 1. Se a gente não aprender a obedecer nas pequenas coisas, nas grandes a gente também não vai obedecer. Isso é fato para as nossas vidas. Como eu disse, o Senhor requer de nós obediência. Muitas vezes nós arrumamos muitas desculpas, criamos situações para que não venhamos obedecer aquilo que o Senhor nos traz. Né, podemos citar o exemplo aqui de 2 grandes homens na história judaica, né? Moisés, quando ele é chamado para o ministério, ele ele se sentia incapaz daquilo e queria fugir do chamado. Não, Senhor, mas eu não sei falar, eu tenho uma língua pesada. Não, então o Senhor diz: então eu vou colocar alguém para falar no seu lugar. Gideão: Senhor, eu sou o menor lá de casa, a minha família é a menor de Israel. Mas o Senhor queria usar Gideão. Se Deus tem te escolhido, tem me escolhido, por que a gente fica resistindo? Durante muito tempo, eu questionava ao Senhor: Senhor, por que eu aqui, em Serra do Inácio? Tem tanta gente mais capacitada, tanta gente com conhecimento teológico melhor do que o meu, por que eu?
Isso eu andando de moto. Sempre quando eu estou andando de moto ali na serra, eu sempre estou falando com o Senhor. E no mesmo momento me veio mais uma pergunta. Deus erra? Eu falei, não, Deus não erra. Então por que você continua me questionando? Se eu te escolhi, se eu te chamei, é porque eu tenho um motivo para isso. Se Deus tem te chamado, se Deus tem te escolhido, se Deus tem te separado, é porque Deus entende, Ele conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas se Ele tem te chamado, tem te escolhido, tem te colocado algo nas mãos, simplesmente não resista. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Cantamos agorinha, né? Usa-me. Como eu disse, a gente canta, muitas vezes nem sabemos o que estamos cantando, ou nem cremos no que estamos cantando. Quero trazer aqui também para nós é que, na obra de Deus, não há lugar para voluntários. Eu quero abrir um parênteses aqui. Essa não seria a palavra inicial que eu pregaria nesse dia. Não era. Já tinha preparado outra coisa. Mas quando foi ontem, o Senhor foi me apertando para esse lado. e é o que o Senhor deseja falar com a igreja, conosco nessa manhã, creio eu. Então, na obra de Deus não há lugar para voluntários. Como assim, meu irmão? João capítulo 13, verso 13 ao 17, nos diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, disse Jesus. Pois bem, se eu sendo mestre, sendo senhor, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhes enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Muitas vezes nós nos encontramos agoniados. Aí, às vezes nós falamos, mas, poxa, eu estou na igreja, eu dizimo, eu oferto, faço campanhas de orações, e estamos ali, sabe, com o coração apertado. Mas por quê? Olha o que o texto diz: serão felizes se as praticarem. Quando a Bíblia nos fala sobre servo, né, o original não vai trazer essa palavra bonita, servo, vai trazer escravo. O escravo, ele não tem muito o que exigir. O escravo, ele não tem muito o que querer. O desejo do escravo é fazer a vontade do seu senhor. Vocês já ouviram falar do escravo de orelha furada? Sim ou não? Não, né? Eu não vou me lembrar agora a referência certinha, mas são 2 textos em Deuteronômio e, se eu não me engano, Levítico, que diz assim que quando o escravo ele estava servindo ao Senhor, no 7º ano ele tinha que ser liberado. Era lei, fazia parte da lei. Ele, durante aqueles 7 anos, ele vivia aquele período ali de servidão, e quando era no 7º ano, o ano sabático, ele era liberado. Mas ele não era liberado de qualquer forma. A palavra nos fala que o Senhor ali teria que dar, né, algo referente ao tempo de trabalho dele, e que ele, para que ele saísse, né, e não virasse um miserável na cidade, não virasse um pedinte na cidade. Deus, ele é muito perfeito nas leis dele, entendeu? Então, deveria ser assim. Mas a palavra também diz assim, que se por algum motivo, aquele servo dissesse assim: eu amo o meu Senhor, e não quero deixar a casa dele, então tinha um ritual que era feito. Aquele servo, ele era levado para um lugar específico, e com uma sotela, se eu não me engano o nome, uma ferramenta de perfurar, era furado a orelha dele.
E aí, a partir daquele momento, todo mundo sabia que aquele homem ele era um escravo, e ele pertencia àquele senhor. Por isso que a palavra nos fala sobre, né, o servo de orelha furada. Eu costumo dizer que nós, quando nós vamos para Cristo, nós nos tornamos o servo de orelha furada. Sabe por quê? Porque nós dizemos, eu amo a Deus. Quem ama a Deus aqui? Ah, glória a Deus. Você quer viver para sempre na casa de Deus? Quer viver para sempre na presença de Deus? Amém. Então nós recebemos um furo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o sinal que nós pertencemos ao Senhor. Ele é aquele que, aquela marca. Então nós nos tornamos o quê? Servos da orelha furada. Nós pertencemos ao Senhor. E como um bom servo que nós deveríamos ser, o que nós devemos ser, nós devemos ouvir a voz do nosso Senhor. Missões, durante muito tempo, foi negligenciada, né, pela igreja. Ontem nós conversávamos, né, na mesa lá, e o Maicon trouxe algo bem interessante para nós, que ele disse que em 2007, né, Maicon, né, houve uma grande profecia de que o Nordeste brasileiro seria, ele não disse com essas palavras, são as minhas palavras, mas que o Nordeste brasileiro seria como se um celeiro para as nações, que a partir do Nordeste brasileiro, né, formaria missionários para as nações. E como que isso vai acontecer? Se nós não nos dispusermos a servir ao nosso Senhor, naquilo que Ele nos pede. Né, sempre tem uma frase que até meio clichê ou meia batida, né, que missões é como se alguém descesse ao poço, né, e tem alguém que acorda e alguém que segura a corda, ou seja, não se faz sozinho. Né, é aquele que vai, aquele que sustenta, aquele que ora, aquele que intercede. E para que regiões como a Serra do Inácio possa continuar conhecendo a luz do Evangelho, é necessário que nós começamos a nos levantar e parar de resistir àquilo que o Senhor tem nos colocado. Né? Tem um cara muito famoso, ou era famoso, pelo menos no meu tempo, né, o Dr. Rei. Quem já ouviu falar do Dr. Rei? Aquele cara que é brasileiro, mas ele se tornou um cirurgião muito famoso lá nos Estados Unidos, né, das estrelas. E um dia eu vi um vídeo dele muito interessante, ele falando a respeito de algo que na juventude dele, ele era da igreja, e ele recebeu, né, a chamada missionária. E ele disse que ele resistiu. E ele falou que até hoje ele se sente culpado por não ter se tornado missionário. E ele fala assim, nessa entrevista que ele dá, ele diz assim, ó, se você recebeu essa chamada, não resista, vai. Ele disse, até hoje eu sofro por não ter respondido de maneira positiva. Há um dado que diz que cerca de 7 mil, quase 7 mil comunidades no Nordeste não têm presença da igreja. Desse dado diz que 96% não existe, entendeu? Ação da igreja. Apenas 4% dessas comunidades têm uma ação esporádica ou integral. Mas, para a glória de Deus, nos últimos 10 anos, né, isso é um dado da missão AMES, em 8 anos eles conseguiram chegar em pouco mais de 1.000 comunidades. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Foi em pouco mais de 8 anos, foram 1.000 comunidades alcançadas pelo Evangelho. Você sabe o que é isso? 1.000 comunidades passaram a ouvir do Evangelho. Isso somente da AMES e as outras missões que temos na região. Eu, na minha ignorância, estipulo que são quase 2.000 já. Quase 2.000. Por quê? Foi feito sozinho isso? Não. Foram feitos por homens e mulheres, por servos de orelhas furadas, que decidiram responder de maneira positiva. Homens e mulheres, assim como nós aqui, que responderam de maneira positiva à chamada do Senhor. Existe um trecho na Bíblia, né, na verdade é uma parábola,
Mateus traz como talentos e Lucas como minas, mas o final é que o Senhor, né, para aqueles que se dedicaram, que multiplicaram ali, diz assim, servo bom e fiel. Eu costumo dizer que eu tenho uma ambição santa, que é um dia ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel. Isso tem que ser para nós todos, esse desejo. Nós não devemos querer ser como o outro servo, aquele que enterrou, ou que escondeu, ou que guardou os seus talentos, ou a sua mina. Mas devemos ser como aqueles que a multiplicaram. Eu costumo dizer que eu me considero aquele servo de um talento só. Mas não porque enterrou, mas porque eu não me sinto muito digno. E nem não sou, na verdade é essa, eu não sou digno de nada. Se não for pela misericórdia do Senhor, que todos os dias se renova sobre a minha e sobre a sua vida, entendeu? E nos dá a oportunidade de sermos úteis ao reino de Deus. A gente não conseguiria se movimentar, a gente não conseguiria se mover. E a minha oração é para que nós, como igreja, continuemos nos movimentando, continuemos orando, continuemos buscando, para que tantas outras marinalvas possam ouvir da palavra, entender e se tornar uma serva também. Mas para isso é necessário que nós, como igreja, nós venhamos o quê? Nos movimentar. Uma igreja sadia, uma igreja forte, é aquela que cumpre o propósito do Senhor. A gente, nos primeiros dias, falamos sobre, né, a grande comissão e que ela é para toda a igreja. Ela não é para o missionário, né? Somente para o missionário que está em tempo integral. Ela é para toda a igreja, para todo aquele que, em algum momento, levantou a sua mãozinha, eu costumo brincar dizendo, né, a patinha de ovelha, levantou a patinha de ovelha lá, recebeu o seu Senhor, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse se torna já alistado na grande comissão, para poder anunciar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar o que Ele tem nos dito, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa função como igreja. Para que lugares, assim como o Serra do Inácio, que hoje, para a glória de Deus, tem tido uma mudança. Quando nós chegamos lá em 2015, a situação era muito complicada. Maicon esteve antes de 2015, né, Maicon? E ele viu a coisa, como se dizia, a coisa era preta. Entendeu? Mas nesses últimos 2 anos, a misericórdia de Deus tem sido derramada sobre aquele lugar. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande lá em moradia. Em 2016, nós construímos a primeira casa para uma família de 10, que moravam numa casinha de taipa, uma casinha de barro, chão batido, fogãozinho de lenha no cantinho, num cômodozinho de 3x3, 10 famílias. A mãe e os menorzinhos dormiam numa cama, e o restante era num pedaço de pano no chão. E Deus nos deu a graça de poder construir para eles, em 2016, uma casa. 2 quartos, sala, cozinha, fogãozinho de lenha bem arrumadinho, banheiro. Deu uma nova perspectiva para aquela família. E o nome do Senhor foi glorificado. E depois disso, o Senhor nos permitiu, principalmente em 2020, que foi aquele ano da pandemia, né, foi um ano que eu pensei, na minha ignorância, mais uma vez, que eu pensei que seria um ano parado, complicado. O Senhor nos permitiu, naquele ano, construir 3 casas. Olha só. Mostrando que não há crise para Deus, que não há crise no reino de Deus. Entendeu? Uma das dificuldades muito grandes na região era de moradia. Hoje, para você ter uma ideia, saiu um programa do governo estadual para mais de 100 moradias. E já tem, se eu não me engano, 80 sendo construídas. Olha só. Água é uma grande necessidade da nossa região lá. Serra do Inácio, como o nome diz, é uma serra, está a cerca de 820 metros de altura em relação ao nível do mar.
é um terreno muito arenoso. Então, nós não temos água lá em cima, água natural. É somente por meio de caminhão-pipa, ou por captação, que é a grande maioria, nós temos lá também na base, captação. Um caminhão-pipa lá, para você ter ideia, ele tem a capacidade para 8 mil litros, e as famílias que recebem essa água, como que eu vou te explicar assim? É o Exército que faz essa distribuição. E se a minha família receber hoje, ela só pode receber daqui 2, 3 meses, dependendo da demanda. Ou seja, eu recebi hoje 8 mil litros d'água e eu tenho que cuidar para que essa água dê pelo menos uns 2 meses. Só que você acha que é capaz, né, é suficiente para uma família de 5, 6, até 10 pessoas viver com 8 mil litros d'água? Não, não é. E aí, muitas vezes, o pessoal se recorre, né, a alguns políticos e, muitas vezes, a igreja, para que a gente possa, de alguma maneira, ajudá-los. Mas também, nesse tempo, o Senhor fez algo grandioso. 160 cisternas calçadão, que nós chamamos lá, que é uma cisterna mais ou menos na circunferência desse palco aqui, nessa parte mais redonda, com capacidade de 50 mil litros. Para você ter uma ideia, para a construção dela é cerca de R$21 mil para construir ela, porque constrói a cisterna e constrói algo como se fosse uma quadra de esportes, com uma quedazinha, com desnível, para que, quando chova, a água escorra para a cisterna. Você acha que um sertanejo tem R$21 mil ali na nossa região para construir uma cisterna dessa? Não, mas Deus moveu. Deus moveu. Na nossa região, lá, praticamente todos receberam uma cisterna dessa. Inclusive nós, na base, para a glória de Deus, recebemos uma cisterna dessa. Ou seja, há muitos desafios mesmo. Aí você pode dizer assim, meu irmão, mas não dá para furar um poço? Na serra ainda não. Pode ser perfurado no sertão, mas na serra já foram perfurados mais de 200 metros e nem arranhou né, o lençol freático. Então, assim, a gente crê que em algum momento esse milagre aconteça, a gente crê nisso, que a gente consiga perfurar um poço ali na serra. Mas, até então, a nossa grande dificuldade ali em Serra do Inácio é justamente a falta de trabalho. Nesse período lá, aqui está frio, está chovendo, está gostoso, mas lá está fazendo 40 graus, seco, paisagem cinza. Eu me lembro quando a gente chegou lá, em 2015, estava muito verde, estava chovendo bastante. Eu até brinquei, assim, mentira para mim, me mostraram umas fotos do negócio seco, e agora eu cheguei, está tudo verdinho, está bonito, né? Minha irmã, mas quando deu o mês de agosto, o negócio ficou tudo cinza, que eu pensava que não nascia mais. Eu pensava, rapaz, se cair uma faísca de fogo aqui, acaba com tudo. Acaba com tudo. E interessante a respeito da vegetação é que, quando chove, eu observei isso no nosso primeiro ano lá, que quando veio as primeiras chuvas, 3 dias, o chão já brotava. Com 3 dias, os galhos já começava a ter os primeiros brotinhos verdes. E o Senhor me falou algo a respeito disso, que Ele falou sobre a resposta que a vegetação tem quando a chuva chega. E Ele falou comigo a respeito disso, que a nossa resposta a Ele deve ser daquela forma, rápida, sem muita dúvida, sem muito questionamento. Assim temos que ser nós. Como eu disse mais uma vez, nós chamamos o Senhor Jesus de Senhor e Mestre, nós devemos obedecê-lo. Então, eu te convido, se você nunca tinha pensado no Nordeste brasileiro, como uma opção de oração, de intercessão, comece a colocar o Nordeste brasileiro, e eu vou puxar a sardinha para a minha área, Serra do Inácio. Comece a colocar a Serra do Inácio nas suas orações, para que Deus continue quebrantando aqueles que continuam a resistir ao Evangelho. Lá na nossa região, não só na nossa, mas conversando com outros missionários, o povo nordestino é muito
recepcionista, sabe? Nos recebe muito bem. Eu, minha esposa, gostam de oração. Se a gente vai orar, eles gostam, recebem oração. Mas eles ainda resistem muito em relação a se decidirem por Cristo. E eu creio que tem um momento que falar não resolve mais. O que vai quebrar esse aguilhão é justamente as nossas orações. As nossas orações. Então, por isso eu te convido a orar conosco por aquele lugar, a interceder por aquele lugar, para que o Senhor continue manifestando o reino dele. E aquele povo, assim como nós, hoje temos entendimento de quem é Cristo, de quem é Deus para cada um de nós, eles também vão ter esse entendimento. Mas, como eu disse, eu sozinho não consigo. O Michael sozinho, ele não consegue. Carlinhos sozinho não consegue. A Anne, que está ali, não consegue. Nós precisamos da sua ajuda. Ore conosco, ore por nós. Né? Um missionário disse: meu irmão, eu sou muito carente de oração. E eu peguei isso para mim também, sou muito carente de oração. Nós precisamos da oração dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastor Anésio. Queria chamar a família do Edgar aqui na frente, pedir para que você se coloque de pé, junto com a gente. Vem aqui na frente. Cadê a pequena? Está lá no Ministério Infantil. É, ele estava reclamando que tinha uma flor aqui, tampou ele, que ele é muito pequenininho. Glória a Deus. Gente, você precisa ir na Serra do Inácio. Você precisa ir lá. Tem coisas que a gente vive na nossa vida quando a gente sai do sofá de casa, de frente da televisão, de frente do computador. E a gente vai ouvindo Deus. Eu sei que muitas pessoas, enquanto ele pregava, você fala assim: eu preciso visitar esse lugar. Eu preciso orar por esse lugar. Visitar, o Anésio sempre fala assim: eu já fui em Israel, eu já fui na Patagônia, eu já fui não sei onde, tudo estudando, lendo e orando. Visitar é você orar. Você pode hoje visitar em oração aquele lugar. Hoje você pode dobrar os seus joelhos na sua casa e falar: Senhor, converte aquele povo para o Senhor. Eu lembro que o Wellington, um amigo nosso, lá de Acauã, líder da missão de Acauã, ele testemunhou a respeito dessa família para mim. E eu era apaixonado por essa família sem conhecer. Nunca tinha ido na Serra do Inácio. E eu orava pela Serra do Inácio, e eu falei um dia na galera, e nós ficamos apaixonados pela Serra do Inácio, e um monte de gente estava orando pela Serra do Inácio, sem nunca ter ido. Um dia, eu comecei a chorar, orando, chorando. Eu falei assim: eu preciso fazer algo pela Serra do Inácio. Peguei o telefone, liguei para o Wellington me passa o telefone do Edgar, peguei e liguei para o Edgar. Aí eu falei: querido, o que mais vocês estão precisando aí? Ele falou: pastor, comida. O povo está com fome, não choveu. E ali a gente começou a conversar, a nossa família decidiu mandar cestas básicas para lá. Porque eu acho que antes de eu passar para a igreja, antes de eu passar para os irmãos, tem que começar de mim. E nós começamos um relacionamento ali, de amizade. Fomos na Serra do Inácio uma época que ele não estava lá, que ele estava viajando. Fomos impactados com a ação de Deus naquele lugar. Gente, os céus são abertos naquele lugar. Porque eu acredito que primeiro a água corre para lugares mais baixos. O lugar que está mais escuro. O Senhor demonstra a sua luz ali. E nós mandamos, em 2022, nós mandamos uma carreta para o sertão e 1/3 já ficou na Serra do Inácio. Não conhecia eles, nunca tínhamos passado lá. Mas nós obedecemos aquilo que Deus mandou fazer. E hoje essa família está aqui. E você vai se envolver com essa causa. Você precisa de uma causa. Como ele pregou aqui, Jesus fala na sua palavra, quando ele lava os pés dos discípulos,
E ele fala assim: está vendo como eu fiz, vocês façam também. Faze essas coisas e serás feliz. Você está procurando um motivo de felicidade. Sirva o Senhor, sirva os irmãos. E a primeira coisa que você vai fazer hoje é orar por essa família. E assumir um compromisso de oração por essa casa, por aquele lugar, por aquela região. Alô, eu nem sei como é, vai na internet, tem lá, escreve Serra do Inácio. Você vai ver a topografia, você vai ver o lugar, você vai ver as pessoas, você vai ver o que acontece lá, tudo que é dito daquele lugar. E você ore. Pega um mapa, põe no teu quarto lá, põe na frente da tua geladeira, né? Você sempre anda por lá. E toda vez que você olhar, você vai ver, você vai orar, né? Na frente do teu computador, do seu celular. Faz um adesivo, põe no seu celular, que toda hora você vai lembrar para orar pelo sertão. Mas eu queria que você estendesse sua mão para cá agora. E de todo o teu coração agora. De todo o teu coração. Eu queria que você se deixasse apaixonar pelo sertão. Se deixa apaixonar por essa família. Fala assim: eu vou orar. Eu vou fazer um compromisso com meu Deus de orar por essa casa. Para que eles fiquem firmes. Para que eles não desanimem. Para que no momento da tribulação, da dificuldade, eles percebam algo. Tem gente orando por nós, tem gente sustentando as nossas mãos, como Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés no tempo da batalha, eles possam sentir isso. Então levanta a tua voz agora e ore. Levanta a tua voz e ore. Levanta a tua voz e ore. Levanta a tua voz e ore. Levanta a tua voz. Oh, Senhor. Pai, salva aquele povo, Pai. Pai, salva as meninas daquele lugar, Pai. Salva aquela terra, Pai. Oh, Senhor, salva aquelas pessoas, ó Pai. Aquelas crianças, ó Pai. Salva aqueles homens, ó Pai, que têm sido escravos de bebida, Pai. Ó Senhor Deus, salva-os, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles homens que ainda não conhecem o Senhor, os salva, Senhor. Ó Senhor Deus, salva aquelas mulheres, ó Pai, que não conhecem o Senhor, muitas mulheres machucadas, ó Pai, porque foram violentadas, ó Pai, nas suas emoções, dos seus corpos. Ó Senhor Deus, as cure, nós te pedimos em nome de Jesus. Ó Pai, salva aquelas crianças, ó Pai, porque muitas vezes não tinham o que comer. Ó Senhor Deus, muda a realidade daquele lugar. Pai, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Evangelho, ó Pai, seja derramado sobre aquela serra, Senhor. Ó Senhor Deus, e que haja um avivamento do Senhor. Pai, que o Senhor desça sobre esse lugar, Pai. Ó Senhor Deus, que a Tua presença, Pai, seja tão forte, Pai, tão real, tão viva naquele lugar, que as pessoas possam Te ver, que as pessoas possam ter um encontro com o Senhor, Pai. Senhor, nós oramos, ó Pai, por essa família, Senhor. Nós cobrimos a vida deles em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, nós os guardamos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, que sejam cheios do Teu Espírito. Ó Senhor Deus, que eles possam ter o entendimento que eles não estão sozinhos, que nós, como igreja do Senhor, aqui do Sudeste, Senhor, vamos segurar a corda, Senhor. Ó Senhor Deus, vamos segurar essa corda com eles, Pai. Vamos ajudá-los em oração. Vamos ajudá-los no sustento, para que essa obra cresça, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nos 4 cantos da Serra do Inácio, Pai. Descendo aquela serra, ó Pai, tocando ali, Senhor Deus, Ouricuri, tocando ali Curral Novo, tocando ali Betânia do Piauí, Senhor, tocando ali Santa Filomena, Senhor, os arredores daquele lugar, Senhor. Oh, Pai, sopra Espírito, como nós aprendemos ontem aqui, Senhor. Sopra o Teu Espírito, Senhor. A palavra nós já temos, ó Pai. Os ossos estão se colocando no lugar, Senhor. Agora sopra o Teu Espírito, para que haja vida sobre aquele lugar, Senhor. Salvação sobre aquele lugar, cura sobre esse lugar. Senhor Deus, coloca, Senhor Deus, um ministério na vida deles de cura. Aonde eles entrarem, nas casas que eles entrarem, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser cheias do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Oh, Senhor Deus, faz uma revolução no meio dos jovens daquele lugar. Usa o teu servo, Pai. Enche o teu servo com o teu espírito, Pai. Oh, Senhor, que ele tenha, Senhor, que ele tenha linguagem, Senhor, que ele dá a chave para ele daquela geração, dá a chave dessa geração na serra, Senhor. Que haja um avivamento no meio dos jovens e adolescentes daquele lugar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?